Servo de Deus, rei, ele havia aplicado o coração dele em esquadriar, informar com sabedoria tudo o que acontecia debaixo do sol. Dedicou-se a conhecer, estudar, experimentar, provar de tudo que o homem pode provar. Ele provou com fartura, com abundância. Estudou, teve sábios com ele e ele era o mais sábio de todos. Media, falava, olhava, observava e escrevia. Ele começou a falar então depois o resultado de suas observações, suas reflexões. Ele percebia que muitas coisas que divertiam os homens também não faziam muito sentido mais, quando ele olhava mais para frente, como ele falava aqui no ponto, e percebia que o curto espaço de tempo que nós chamamos vida, ele nos faz acreditar que nós ficamos por aqui, mas nós estamos apenas de passagem. Até ele falou, eu falei do riso, da alegria, né? Essa é doida. E da alegria, para que me serve isso aí? Ele questionou o riso, a alegria. E ele percebeu que Deus estendeu no espaço à medida do tempo. Porque nós estamos presos no espaço, mas estamos presos no tempo. Hoje você está aqui nesse banco aí. Amanhã, daqui a 2 horas, você não estará mais. Porque a cada momento nós estamos no espaço, dentro do tempo. O tempo é o eixo que Deus marcou. Desde que nós nascemos, o cronômetro começou a correr. E ele não para mais. Antigamente os antigos usavam um sistema de medição chamado ampulheta. Era como se fosse dois cones ligados pela parte mais fina, com areia. E à medida que a areia descia naquele cone, que ele era interconectado, a areia passando para o cone de baixo, e marcava o tempo. Havia uma gradação ali para marcar o tempo. Passado, havia o relógio de sol. Eu vi até um estudo de uma empresa que, uma ocasião, me mostrou um estudo que eles fizeram. Montaram bonito. A gente fala que o sol se move, na verdade a Terra que rotaciona. Então eles colocam um relógio, um pino no centro, e à medida que a Terra rotaciona, ou uma linguagem se leiga, o sol se mexe, a sombra muda de lugar. E assim a marcação do tempo, pela rotação da Terra. Então, o tempo. Nós fomos presos no espaço e no tempo. Nós fomos aqui colocados e isso o servo de Deus colocou. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Os filósofos gostam de questionar, colocar as pessoas em dúvida, notadamente no que tange a fé. Eu vi disso um cientista de Oxford, conversando a respeito de outro cientista que tentou colocá-lo em xeque. Esse homem é cristão, coisa rara, mas ele é um cientista cristão. E eles estavam, um cientista tentando colocar ele em prova. Mas Deus é onipotente? Sim. Então ele é mau. Deus pode evitar o mal? Pode. Bom, se ele pode evitar o mal e não evita, ele é mau. Agora, se ele não pode, ele não é onipotente. São as armadilhas filosóficas. Só que as pessoas se esquecem de uma coisa. Deus distribuiu as coisas no tempo, no espaço. Mas aqui na frente, a justiça de Deus vai aparecer como ninguém nunca jamais viu. O que hoje parece injustiça, no fundo, todos serão claramente cientes de que o projeto de Deus não falha. A vida humana é para que cada ser humano coloque tudo o que ele tem para fora. Você vai colocar, eu vou colocar. Tudo que você acumula de bom e de mal,
vai transpirar nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos, e você vai ficar bom, ficar ruim. Você vai andar um pouco para frente, depois um pouco para trás. Você vai subir um pouco, depois vai descer. São as suas escolhas que vão determinar como que vai terminar tudo isso. Mas eu sei de uma coisa, isso já está marcado para terminar. Quando nós nascemos, Deus estabelece um padrão. E como nós somos livres, nós podemos mudar esse padrão. Contudo, Deus também sabe o que nós vamos fazer. Então Ele não tem surpresa com nada. Se nós tivéssemos aqui hoje, cada um de nós aqui, o direito de consultar, porque aqui fala, há tempo de nascer e tempo de morrer. Se fosse dado o nosso direito hoje de consultar, se eu pegar, olha, o nome de cada um nós vamos ler aqui, quanto tempo te resta de vida. Você já viveu, ou você já viveu 97%, falta só 3%. Você está com 99% da sua vida vivida, 1%. Ao terminar o culto, ia ser um pranto só. Misericórdia. Mas o tempo já está marcado. Você nasceu marcada para morrer. Você nasceu marcado para morrer. É nisso que está a grandeza da obra, quando nós olhamos mais para frente. Nós olhamos a eternidade, porque nem a eternidade é para sempre. Eternidade é uma medida de Deus, vocês sabiam isso? O salmista fala, de eternidade em eternidade Ele é Deus. Aqui nós medimos em anos, décadas, séculos, milênios. Fora disso, a medição fica confusa para a nossa compreensão. A medição lá no céu é de eternidade. Não dá para nós compararmos medida de tempo aqui com medida de tempo nas esferas celestiais, porque as referências são completamente distintas uma da outra. Há tempo de nascer, esse tempo já aconteceu. Há tempo de morrer, esse não aconteceu ainda. E nós temos que nos preparar para o tempo de morrer. Nós só preparamos para a vida e não preparamos para a morte. Nós temos que nos preparar para a nossa partida. Temos que nos preparar. Eu tinha um tio, que ele era um cientista, sistemático, mas um homem de coração muito bom. Um dia ele me mostrou, vem cá para você ver. Tinha já o túmulo marcado com o nome dele, o dia que ele nasceu, e colocou lá 1900 e deixou a data para quando ele morresse eles colocar para ele. Ele até durou mais, ele viveu depois de 2000, tiveram que mudar a escrita lá. Mas ele percebeu, nós temos que entender isso. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ter uma vida mais equilibrada em valores mais sérios. É o que o homem de Deus falava. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quando o agricultor ele planta, abre uma lavoura, ele faz o plantio, mas ele está esperando a colheita. Ele não vive do plantio, ele vive da colheita. O que faz a renda dele é a colheita, não é o plantio. Deus plantou você aqui, mas a renda dele não está no plantio, está na colheita. Deus plantou você. Jesus falou assim, eu sou como o trigo. O trigo cai, se ele ficar aqui, ele fica sozinho. Mas se ele cair na terra, ele morre, mas ele frutifica, aparecem muitos trigos nas espigas. Você é isso. É o plantio de Deus. Deus investiu em você, agora Ele quer fazer colheita. Sabe como vai ser colheita? Na morte. Quando você tombar, é colheita de Deus. Deus vai falar, essa é minha. Esse é meu, deu fruto, prosperou. A minha palavra dentro dele e dentro dela criou raízes profundas. Transformou muitos em volta dele e dela. É a colheita do Senhor.
tempo de plantar e há tempo de colher. E o tempo da colheita de Deus varia para cada um. Tem pessoas que com 20 anos estão velhinhos, porque eles vão morrer com 20. Tem pessoas que com 90 que ainda não estão tão velhinhos, vão chegar nos 100, 110. É o segredo que ninguém sabe. Mas uma coisa nós sabemos: Deus colocou em nós a palavra da vida e quer colher em nós o resultado desse plantio. Ele investiu pesado, porque Jesus na cruz, ele foi pagar a sua conta e a minha. Ele foi ali fazer isso aí, separar um povo para ele, povo especial, zeloso e de boas obras. É isso que ele espera de nós. Tem tempo de matar. Difícil ouvir isso, né? Tem tempo de matar. De tempo em tempo, a morte sai correndo na terra. Sabia? A morte sai. Ela sai de casa em casa, de cidade em cidade, com determinação. A morte sai. Roda toda a terra. Hoje a morte já passou em muitos lugares. Hoje a morte já ceifou muitas almas. Muitos começaram esse dia e não vão terminar. Amanhã, hoje à noite, ela faz a sua ronda outra vez, de cidade em cidade, de estado em estado, de país em país, buscando quem ela pode levar. E assim como a morte faz sua ronda, a vida também faz sua ronda, de culto em culto, de oração em oração, para ver quem ele pode santificar mais, quem ele pode melhorar mais, para quem ele pode transformar mais. Hoje a palavra de Deus te propõe uma transformação. Essa é a proposta de Jesus Cristo na igreja. De dia a dia nós temos uma melhora, um trabalho, um resultado da sua palavra, um bom plantio. Nós somos enxertados numa videira boa, temos que ter fruto nos nossos ramos. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltear. Deus distribuiu no tempo o choro. Já pensou se nós tivéssemos que chorar todo o choro de uma vez só? A gente morria, irmãos. Eu tenho um choro que está engasgado comigo desde 2013. São 12 anos de um choro engasgado. Mas eu só choro escondido, mas é um choro engasgado. Deus tomou meu filho diante dos meus olhos num acidente. Eu vi ele morrer. Era um menino maravilhoso, um advogado que morava aqui. Tempo de morrer, tempo de colher. Ele só tinha 27 anos naquela época. Ele estava velhinho, eu não sabia. Queridos, nós temos que entender isso. Você só está passando por aqui. Você é um belo forasteiro, uma bela forasteira. Você está aqui numa marcha e você lembra-se disso. Se você terminar cada dia como se fosse seu último dia, você vai ser uma mulher, um homem feliz. Termina cada dia como se fosse o último. Porque tem uma coisa que me conforta, me consola. É entender o que está atrás da porta da morte. O corpo, nós sabemos, ele vai dormir o sono da morte. Esse aí vai dormir. Mas também não vai ser o corpo que nós vamos recuperar depois. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Deus planta você do jeito que você é, mas colhe você de outro jeito. Você põe uma semente na terra, quando chega o tempo dela brotar, brota uma árvore totalmente diferente da semente. Não guarda nenhuma relação anatômica com a semente. A semente geralmente é compridinha, redonda, mas a árvore, às vezes, é uma árvore enorme. A árvore não é igual à semente. A semente esconde nela o segredo da árvore. Mas se eu olhar para a árvore, eu não consigo chegar até na semente. Se eu não conhecer a árvore e não conhecer a semente, eu não posso saber. Mas ali está escondido. É o código genético. A genética daquela planta está escondida naquela semente. Quando esse sistema genético entra em ação pela água, pelo ambiente que fica, ele eclode e começa a surgir uma nova criação, diferente.
Diz que tem tempo de plantar e tempo de colher. Planta uma mulher, um homem velhinho, doente, cansado às vezes, e colhe um ser em glória. Esse é o Evangelho. A colheita vai ser de glória. Todos com veste branca e com palma na mão. João viu uma multidão incontável, com veste branca, com palma na mão. E lá está escrito: Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais calma nem sol, nenhuma tristeza. Essa é a proposta do Senhor. Ele quer colher o que Ele plantou. Cada semente da árvore própria. Pode plantar 100 espécies de árvore, uma próxima da outra. Cada uma gera árvore própria. Plantar uma semente de abacate junto com a semente de morango, o morango nasce junto do abacate, mas sementes geram árvores distintas. E é assim que o Senhor está fazendo com cada um de nós. O plantio dele está aqui, vai ser consolidado no final, e a colheita vai ser boa demais. Bem-aventurado é aquele que sabe em quem tem crido e não afasta seus pés do caminho da paz. Tempo de chorar e tempo de rir. Essa que é a questão, distribuir o tempo até o choro. Que o choro também tem uma coisa para ele. O choro vai nos moldando, Na medida que nós passamos processos, nós somos moldados, melhorados. Diz assim que a palavra que quando o nosso coração passa as amarguras, ele aformoseia nosso rosto espiritual, nos dá mais equilíbrio nos sentimentos. E a palavra fala que até no riso tem dor. Porque não existe ninguém completamente feliz. Não existe. Não existe ninguém completamente realizado. Não existe. É impossível um ser humano ficar absolutamente realizado em tudo. Lá no seu interior, ele tem seus queixumes, tem seus problemas. E o que sucede é que a plenitude nossa vai ser com o Senhor. É quando desabrochar a nossa vida na glória eterna, nós vamos conhecer a plenitude da felicidade. Tempo de espalhar pedra e ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Você está em tempo que você pode abraçar? Abrace. Abrace. Que virá tempo que você não vai poder mais abraçar. Enquanto está perto, abrace. Está perto de alguém? Abrace. Beije. Fale palavras suaves. Se chegar um tempo que você não poder abraçar mais, ou se ele não puder te abraçar porque você foi embora, o tempo que ficou foi bem aproveitado. Mostre sempre isso. Eu já contei aqui um episódio que me marcou profundamente na vida de uma sobrinha, de uma senhora, muito amiga, uma senhora antiga, muito amigo meu. Ela foi para o mundo, uma moça criada na igreja. Você sabe como que é, as pessoas aí começam a ficar muito estudada, muito esperta. Sabe tudo, conhece tudo, a mãe não sabe nada. A mãe é uma bobinha. Mas tem muitas mães bobinhas aqui que não tem nem estudo. Mas Deus conhece cada passo dela. De noite elas conversam com Deus e Deus responde a oração delas. Tem irmão velhinho aqui que não tem nome, não tem sobrenome, mas tem nome com Deus. E a mãe dessa moça ficava na janela com a mãozinha lá na janela esperando chegar. Ela chegava: mamãe, você está fazendo aí? Minha filha, eu não consigo dormir se você não chega. Mamãe, que coisa, isso era ridícula. Mas ele falou assim, irmão, era uma cena triste. Ela desprezando a mãe todas as vezes, e a mãe não conseguia dormir e ficava lá. Era aquela cena repetitiva. Mamãe, você é uma quadrada, você está presa nessa bitolada numa igreja, para com isso. Era uma guerra. Mas o coração de mãe tem sentimento, irmãos. É a mãe que não queria ver a filha, não criou a filha para ficar jogada no mundo. Ela passou a noite fora, nas festas, nas baladas.
Passou o dia fora, a noite fora. Quando ela chegou no outro dia, por medo, para tarde, sei lá, não me lembro. Ela encontrou na sala a mãe dela dentro de um caixão, a família em volta. Esse amigo meu disse: não, mas eu vi uma cena tão triste. Eu vi essa moça gritar, mas é um grito que deu angústia em mim. Ela gritava de toda: mamãe, acorda! Levanta! Eu preciso te pedir perdão. Mamãe, eu tenho que pedir perdão. Mamãe, levanta! Escuta, pelo menos eu te pedir perdão. Se tiver que tirar da sala, gritava, puxava, queria tirar a mãe do caixão. Era tempo de abraçar, ela não abraçou. Era tempo de beijar, ela não beijou. Hoje é tempo de abraçar a mulher, é tempo de abraçar. Hoje o Senhor vai fazer uma mudança aqui no coração de muitos. Tem muitas vezes que o Senhor vem com essa mesma instrução: olha, irmã, abrace, beije, fale palavras boas. Enquanto é dia, você pode andar bem, antes que venha a noite, que você não vai enxergar muito bem. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Você sabe o que é isso? Deus não criou a gente para trabalhar. Alguém pode achar estranho. O que esse irmão ancião está falando aí? Não foi para trabalhar, não foi. Não foi, não. O trabalho é resultado da queda, do pecado, da morte. No princípio não era assim. No princípio Deus colocou o homem no Éden para se deliciar com toda a sua criação. E ele mesmo, pessoalmente, todo dia, conversava com Adão, conversava com Eva, e abria com certeza os tesouros escondidos com ele. Só depois que Adão pecou, é que veio o trabalho. Assim, com o suor do teu rosto, comerás do teu pão. Foi sentença de pecado. Lá no céu, aqui nós temos que trabalhar, e trabalhar enobrece, o trabalho é nobre. Após a queda, o trabalho é necessário e é nobre, mas é resultado do pecado. Mas só que lá no céu, nós não vamos trabalhar, não. Ou se vamos trabalhar, podemos usar essa expressão, mas é na outra visão, é junto de Deus, de glória em glória. Que vantagem que tem um trabalhador. Deus colocou ele para afligir. Vocês percebem que tudo aqui, irmãos, não passa de uma grande aflição. É isso que esse servo de Deus, o Salomão, ele percebeu isso. Ele percebeu isso aqui, começou a entender isso. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar é se fazer bem na sua vida. Uma conclusão sábia. O ser humano, você quer fazer uma coisa boa? Faça o bem, distribua o bem, faz o bem para quem estiver perto de você, fala palavras boas, mostra alguma coisa de Deus na sua obra, na sua ação. Porque se nós estivermos do lado de Deus, eu ouvi esses dias uma frase de um presidente americano, é muito antiga a história, mas eles falaram com ele assim: vamos vencer que Deus está do nosso lado. Olha, eu ando preocupado de saber se nós estamos do lado de Deus. Nós temos que saber se nós estamos do lado de Deus, se nós estamos agindo como Ele quer, se nós temos frutos como Ele propôs que nós tenhamos. Isso nós podemos avaliar, não é? Nós podemos fazer essa avaliação. Eu vi um trecho aqui que eu vou tentar achar, irmãos. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Como que pode ser isso? O que é já foi, o que há de ser também já foi. É na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, e Salomão percebeu isso, na perspectiva de Deus, tudo ele conhece, não tem surpresa para ele. Vive mais debaixo do sol, no lugar de juízo e impiedade, e no lugar da justiça e impiedade ainda. Isso parece tão novo e é tão antigo. Esse é o retrato do mundo. A justiça do homem é um trapo. Aqui eu não estou falando de ninguém em particular, mas a justiça nossa é um trapo do mundo, do ser humano. Eles se vendem, os mais influentes. As leis, elas
prende os pequenos, os grandes não. Estão livres das malhas da lei. Tem influência nas esferas mais altas, ficam de fora, praticam o crime do colarinho branco, mesmo os crimes vulgares, não vão para a cadeia. E se for, sai logo em seguida. Tem dinheiro, tem prestígio. Não tem justiça aqui não, irmãos. A justiça vai brilhar clara e serena quando o rei se assentar no trono. Ali vai ser ranger de dente. Ali vai ver, ali um ser humano vai perguntar: se Deus podia evitar, por que não evitou? Porque Ele deixou cada um mostrar tudo que vai dentro do coração dele. E você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Tudo que está dentro do nosso coração. Quando o Senhor me chamou, eu vim do mundo. Eu andava pelo mundo. E por 3 anos eu estava orando ao Senhor numa certa causa, que eu não vou contar com detalhe aqui. 3 anos o Senhor ficou em silêncio, não me falava nada. Eu falei: eu vou continuar orando. Eu só tomo essa atitude quando Deus falar comigo. Eu creio que Deus fala com o Senhor, onde eu tenho escutado Ele falar. Um dia, uma sexta-feira, numa oração, na interpretação da língua, o Senhor falou assim, na boca de um irmão, que se tornou muito meu amigo. O Senhor já levou. O Senhor, ele era padre, o Senhor converteu ele em nosso meio. Faz 3 anos que você busca da minha boca uma resposta. E eu me calei. Eu queria que você colocasse para fora tudo que você tem no seu coração. Em breve eu vou te responder. Naquela noite eu tive um sonho. Na manhã seguinte ele me falou: tudo que está no seu coração você vai ter que pôr para fora. Tudo que está no seu coração vai sair. Mas se for de Deus, vão sair obras boas. Se não for, que saia para nunca mais voltar. Perdoa a expressão que eu vou usar aqui, vocês não se ofendam, mas eu sinto a inspiração de Deus para falar para alguém aqui. Hoje, nesse culto, de você vai sair alguma coisa, e é para nunca mais voltar. É como um vômito que sai, e não se pode mais olhar para ele de nojo. Vai sair de você hoje alguma coisa aqui para nunca mais voltar. Nesse culto hoje, só marca alguém aqui. Alguma coisa sai de você aqui, porque você escutou a palavra até aqui com comunhão, com atenção e com respeito. Sai do teu coração hoje uma coisa e nunca mais volta. Você entrou aqui de um jeito, vai sair diferente. Eu sinto o Espírito de Deus me revelar. Glórias ao Senhor. É purificação de tempo em tempo, a palavra faz isso aí. É um vômito. Quem vomita perdoa falar isso, mas tem nojo de ficar perto. É desagradável, é horrível. Assim, aquilo que sai de nós, que é do mundo, que é sujo, é para você nunca mais olhar. O Senhor vai te pôr nojo daquilo que está em você. Mas vai sair hoje em nome de Jesus Cristo. Mas é difícil pregar uma palavra dessa aqui olhando o rosto dos irmãos. Mas está aqui a palavra. Você vai ficar melhor. Sabe por quê? Que tem fé no seu coração. Tem temor. Tem temor. Deus é como um médico bom. Ele olha o paciente, só de olhar o jeito do paciente, ele já desconfia de alguma coisa. Só que o senhor não desconfia, ele tem certeza. O médico fala assim: mas você está com essa cor, hein? Você está tremendo, isso aí eu estou achando que... Ele já faz o pré-diagnóstico. Deus de longe, antes de você chegar, ele já viu todo o seu pensamento. Por isso hoje tem alguém aqui que sai daqui hoje liberto de um mal que você engoliu e hoje vai vomitar aqui em nome do Senhor Jesus. Esse lugar aqui é para os santos, não para os perfeitos. Para a igreja é lugar de perfeito? Não. Tem coisa errada na igreja? Tem. Lamentavelmente tem. Os irmãos fazem coisa feia? Fazem. Não devia fazer mais, fazem. Nós erramos. Mas aqui é o lugar que você é aperfeiçoado. Aqui você entra torto e sai certo. Você entra pecador e sai santo. Você entra filho do mundo e sai filho de Deus daqui. Esse é o lugar dessas transformações. É aqui que você muda. Sabe por quê? Porque você não está trabalhado por uma teologia especializada em trabalhar filosofias humanas. Aqui o Espírito de Deus trabalha em você delicadamente e vai mexendo em você, provocando mudanças. Olha o que ele falou: Deus
julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. E disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Na medida que a gente vai diminuindo a nossa alegria, nossos ímpetos, na medida que a nossa arrogância baixa, que o nosso ego desincha, nós começamos a enxergar melhor a vida eterna. O ser humano tem um ego inchado. A sociedade era especialista em inflar egos, encher o ser humano de si mesmo. O pior é que ele acredita. O pior é que a pessoa acredita que ela realmente é diferente, ela é muito importante, muito bonita, muito sábia, muito forte, muito influente, seja o que for. Ele sempre acredita mesmo nisso aí. E põe nisso, aposta nisso as suas fichas. Ele desconfia que ele realmente é um personagem. Mas bom é quando a gente desconfia que a gente não é nada. Do jeito que enterra um animal, enterra um ser humano, pode enterrar em lugar diferente, naturalmente com um cerimonial diferente, mas depois tudo é pó. Pó de pó. A natureza animal, uma se mistura com a outra. A diferença está aqui dentro, na essência, no espírito, na essência eterna, naquilo que Jesus Cristo veio aqui, deu a vida para restaurar. Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó você vai retornar. O homem que é pó, foi modelado na argila, é a natureza animal. A natureza espiritual não é pó. E o Espírito torna a Deus que o deu. Então, alguém falou comigo um dia desse, se o Espírito torna a Deus, todo mundo está salvo. Não, calma lá. Todo Espírito vai tornar a Deus, mas não quer dizer que todo Espírito vai entrar no céu. Vai chegar diante de Deus, muitos vão chegar aqui para ser julgados, a maioria, e vão receber uma sentença grave. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Agora alguns vão chegar aqui no tribunal e falar assim, você está aqui no tribunal, não para saber se você vai entrar no céu, você já está salvo. Agora nós vamos acertar aqui nossos prêmios, os galardões. Vocês sabiam disso? É o tribunal do Senhor. Então todo espírito vai voltar para ele, até os demônios, até os espíritos caídos, sabiam? Eles vão chegar diante do tribunal do Senhor, todos eles, porque já estão sentenciados. O príncipe desse mundo foi sentenciado. Só que a ordem de prisão não foi expedida ainda. Mas ele já está sentenciado. E ele sabe disso. Todos os espíritos sabem isso. Ele sabe, isso tem pouco tempo. Quando o Senhor Jesus chegou lá, numa certa ocasião, lá em Gadara, eles falaram assim, eram acho que 6.000 demônios, uma legião. Que temos nós contigo, Jesus? Vieste nos atormentar antes do tempo. Vocês viram, vocês já leram isso? Eu sei que o tempo do tormento vai chegar, mas pelo que me consta não chegou. Não é hora do Senhor atormentar a gente. Jesus é tormento para os demônios, mas é alento para os crentes. Jesus é seu alento, sua alegria, sua porção, sua calma. Você está precisando de calma? Jesus é calma para você. Jesus acalma seu coração. Está precisando de conforto? Jesus é conforto para você. Ele conforta seu coração. Ele é o seu pastor, bispo da sua alma, aquele que pode sempre te ajudar. E ele ajuda. Ele não é um homem machucado, rasgado por cravos. É um Deus glorificado, com plena autoridade sobre tudo. Até nos lugares que a gente pensa que não é possível. Eu mesmo ficava pensando, será que nesse ambiente o Senhor vai tirar alguém de lá? Nesses radicalismos islâmicos, eu tenho escutado, eu falei aqui já, irmãos, testemunhos de muçulmanos guerrilheiros transformados por Jesus Cristo e estão dispostos a morrer por Ele. Mulheres transformadas por Jesus. É só abrir o coração. O Senhor só quer uma oportunidade. Dá uma chance para Ele e Ele planta o que é dele. E vai colher o que é dele.
O mundo colhe as coisas do mundo. Porque tem um grande plantador no mundo. O plantio dele é grande. A lavoura dele é extensa. Tão grande que ele é chamado príncipe desse mundo. Ele planta toda sorte de iniquidade e de miséria. É um plantio próspero. Parece até que ele vai ganhar a guerra, porque são muitos que estão plantados por ele. Mas olha, o povo de Deus, é em pequeno número, mas é plantado pelo Todo-Poderoso. Pode ter certeza, Deus nunca buscou números, Ele buscou qualidade, a escolha dele. Ele mandou para Gideão: manda esses medrosos embora, manda os covardes embora. E tem muita gente, vai mandando. Depois ele deixou 300. Ele precisava de 300 para vencer guerra? Vocês acham que Deus precisava de 300 soldados para vencer guerra? Vocês são sábios, vocês sabem que Deus não precisa de nada. Ele é Senhor. Ele só cria homens para usar como instrumento. Que você é instrumento de Deus, compreendeu? Cada um é instrumento, ele quer instrumentos na mão dele. Aqueles instrumentos estão ali. Se os músicos não tocar, não viu como a orquestra é bonita? Mas porque tem alguém ali no instrumento, ou dedilhando, ou soprando. Assim somos nós. Se Deus soprar o Espírito dele em nós, nós podemos promover as obras que são de Deus, para a glória do nome dele. O tempo de nascer seu já chegou. E o tempo de partir ainda não chegou. Portanto, dá tempo de você melhorar demais. Ficar bonita, ficar bonito. Porque no mundo nós vamos usar uma linguagem que é comparativa. Vai para uma festa, compra um vestido novo, vai para um sapatinho novo, faz um penteado, faz um perfuminho, né? Assim põe um terninho, um sapatinho. Assim faça na presença de Deus. Mas não é comprando roupa, não. É comprando as vestes do cristão, num traje inocente, numa postura equilibrada, num desejo de ficar próximo dele. A ver com o perfume de Cristo, quem estiver perto de você vai sentir. Quando você abre a boca, alguém vai falar: poxa, que palavra consoladora, que palavra de consolo, que conselhos bons. Eu conheci um mocinho que está fazendo doutorado hoje em economia. É um mocinho que eu gosto muito dele. Ele, quando era pequenininho, ele aconselhava o pai dele. Eu achava tão bonitinho. Como que pode um mocinho tão novinho assim aconselhar o pai? Que coisa maravilhosa. Esse menino amadureceu antes da hora. Ele aconselha o pai, mas tinha nele a semente do Eterno. Está firme na fé até hoje. Assim é o bom cheiro. É o bom cheiro de Deus. O bom cheiro de Deus, ele faz isso aí. Quem fica perto de você sente o cheiro de Cristo quando você fala, quando você negocia, quando você responde. É tempo de nós meditar no tempo de nós partir. De vez em quando o Senhor faz uma pergunta. O Senhor não vai ter resposta para ninguém, mas uma pergunta para cada um aqui, sair com ela no seu coração. No seu bilhete de vida, tem quantos anos aí? Quanto tempo você tem pela frente? Você acha que dá para esperar muito? Talvez não dê. Faça tudo o que você pode agora. Investe agora na eternidade. Deus seja louvado.